Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Boa noite para quem está aqui mais uma vez nessa sexta-feira, né? Boa noite. Final de semana. Aê, ó, programa de auditório, muito bom. Gente, hoje eu acho que é uma das aulas mais chatas que eu vou dar para vocês. Só que são necessárias de serem dadas, né? Muito conceito, muita letra de norma, né? O tópico que eu vou dar para vocês hoje é basicamente o tópico 2, que tem aí nos editais afora, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que diz respeito aos tratados internacionais e as normativas internacionais em geral, né? Só algumas de infracional que eu não vou abordar com vocês, porque eu vou deixar para abordar na parte mesmo de atos infracionais. E depois eu vou começar a entrar no ECA Eu vou começar a falar tanto da Constituição, né, do artigo 227 e 228, se bem que o 228 a gente já falou na aula passada. Falar um pouco sobre direito à educação, né, e já entrar no ECA, também falar da lei de diretrizes e bases, falar dessa parte de educação em geral. E também já falar sobre os primeiros artigos que a gente tem do Estatuto. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre como surgiu o direito da infância e juventude atual, né, como ele se desenvolveu, qual foi a raiz histórica dele, por que nós estamos nesse momento atual. Eu acho que eu não cheguei a falar com vocês sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança, falei? Muito bem. Os doutrinadores costumam anotar, então você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a DUD, que seria para todos, né, tanto para os adultos quanto para as crianças e adolescentes, e você tem a versão infantil, né, a DUDC, Declaração Universal dos Direitos da Criança, que ela é de 1959. Então, os doutrinadores acabam compreendendo que essa seria a primeira normativa em âmbito internacional que teria dado origem ao surgimento da nova doutrina, a doutrina da proteção integral. Isso porque foi a primeira normativa em âmbito internacional que trouxe expressamente direitos às crianças, né? Não apenas tendo elas como objetos de tutela ou como seres que têm que ter interesses a serem preservados, mas efetivamente dizendo um rol, né, de quais seriam os direitos que as crianças e adolescentes teriam. Nesse momento ainda só a palavra criança, né, a divisão adolescente vem mais tarde, mas trouxe esse rol. Além disso, a gente teve o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, esse já é velho conhecido nosso, de 1966, que trouxe mais algumas coisas interessantes sobre a infância. A CAD, né, Convenção Americana de Direitos Humanos, que não trouxe muita coisa, mas trouxe alguma coisinha interessante aí. Bom, no nosso ordenamento veio para 92. Então veio até, na verdade, depois da Convenção dos Direitos da Criança. Tivemos o Protocolo de São Salvador, que é um dos protocolos adicionais da CAD, né? É a versão PIDESC da Convenção Americana. A Convenção Americana basicamente só fala sobre direitos liberais e é o Protocolo de São Salvador que vai lá e traz mais direitos relacionados à educação, social, cultura, por aí, economia. E aí, por derradeiro, a gente tem a Convenção dos Direitos da Criança. Muito bem. Então, embora os doutrinadores acabam compreendendo que essa aqui seria a evolução histórica, na verdade, né, a CAD foi aprovada só em 92, né, o Protocolo de São Salvador veio junto com a CAD, né, a gente aprovou mais ou menos na mesma época. Mas, apesar desse caminho aqui, os doutrinadores também compreendem que a primeira normativa que de fato instituiu a doutrina da proteção integral foi a Convenção dos Direitos da Criança. Então esse daqui é o caminho histórico, mas esse daqui é o marco principal. Por quê? Porque apesar de você ter normativas que tratem sobre a infância e a juventude antes, inclusive dando direitos, é aqui que pela primeira vez você apresenta medidas coercitivas, né, sanções que podem ser aplicadas caso a atenção aos direitos das crianças e dos adolescentes não seja observada.
Então aqui, por enquanto, a gente tinha muitas declarações de vontade, né? Que seja assim, que a criança tenha saúde, que ela tenha direito à educação. Mas o que acontece se isso for violado? Nunca teve nenhuma repercussão. A Convenção trouxe isso pela primeira vez, né? Os mecanismos que a própria Convenção dos Direitos da Criança apresentam, no que diz respeito a emissão de relatórios, né, que teriam então a finalidade de constrangimento dos países. A gente sabe que as normativas internacionais elas não têm uma grande força coercitiva como as normativas nacionais, mas em âmbito internacional a forma de sanção que nós encontramos muitas vezes é isso, é mandar relatórios que acabem colocando numa situação de vergonha, né, perante a comunidade internacional, ou então até algumas restrições em nível econômico. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, vale a pena vocês anotarem aí, o artigo 1º traz que as crianças são credoras de direitos. Eu acho essa previsão muito interessante, na medida em que pela primeira vez diz que de fato a criança pode exigir, né? Essa é a fundamentalidade do direito. Infelizmente não trouxe a sanção correspondente, né? Então, no artigo 4º nós temos sobre a Previdência Social. No 5º, sobre as crianças deficientes. No artigo 6º, a gente tem a convivência familiar sendo tratada. No 7º, lazer e educação. No 8º, a prioridade no atendimento. No 9º, direito ao trabalho. E também as limitações pelas quais a criança tem que ter, né, jornada e por aí vai. E o artigo 10 fala sobre o direito à não discriminação. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele trouxe alguns poucos dispositivos, porque na verdade ele fala no âmbito geral, né, mas algumas coisas específicas a crianças que podem ser anotadas. Então o artigo 6.5 fala sobre a proibição de pena de morte. 6.5. Os artigos 10.2 e 10.3 dizem que quando houver uma criança que for privada de liberdade, ela não pode ficar no mesmo estabelecimento que os adultos. Então ela tem que ser separada. O artigo 14.1 fala sobre o direito à intimidade. E o artigo 24.1 sobre o direito à não discriminação. Sobre esse tratado, é interessante a gente falar também que no âmbito da ONU, para cada tratado você tem um comitê correspondente, né, que emite as suas recomendações, que podem inclusive ser tidas como a interpretação mais fidedigna daquelas normas internacionais por ser explicadas pelos que realizaram o pacto, recomendações, relatórios e por aí vai. Então, se vocês quiserem depois até jogar na internet para dar uma olhada, procurem por observações gerais do Comitê de Direitos Humanos sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Observações gerais do Comitê de Direitos Humanos sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, cada tratado no âmbito ONU tem o seu comitê respectivo. Então, se vocês quiserem entrar ali na internet e jogar o comitê respectivo, vocês vão ver os comentários gerais ou observações gerais. Eu não me recordo direito, mas começou sendo observações gerais e depois acabou mudando a nomenclatura para comentários gerais. Você sempre vai ver os comentários, as observações que são feitas por cada comitê. E é muito interessante, porque como são eles as pessoas que elaboraram, eles que seriam, de repente, como eu falei, a interpretação mais fidedigna daquilo que deveria ser aplicado. E a observação geral número 17 de 89, ela trata exatamente sobre esse artigo 24 do Pacto, que fala sobre o direito à não discriminação.
E aí, nessa observação geral, ele vai tratar o porquê que não fere o direito à não discriminação quando você dá um tratamento mais vantajoso à criança em relação ao adulto. Então vai abordar essa questão de ser uma discriminação positiva, que precisa, então, ter uma atenção especial diferente do adulto e por aí vai. Então, com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente teve, de fato, a criação de um Comitê de Direitos da Criança, que trouxe mecanismos de monitoramento, além de exigir que os estados contratantes tomem medidas positivas, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito legislativo, para melhorar as condições dos direitos oferecidos às crianças e adolescentes. Então, é por isso que a gente fala que esse é o marco normativo da mudança de entendimento. Em relação à CAD, a gente tem o artigo... Bom, a gente já falou sobre isso, né? Não vou ficar repetindo. A gente já falou né? Sobre a CAD. Sobre o protocolo de São Salvador também? Acho que não, né? Então anotem aí que esse protocolo trata do direito à educação, alimentação, lactação, trabalho, dentre outros, né? E aí fica para vocês darem uma olhada no artigo 7º, 15 e 16. A Convenção dos Direitos da Criança, ela não faz uma distinção... Tem um apagador aí? Oh, muito obrigado. A Convenção dos Direitos da Criança não faz uma distinção entre crianças e adolescentes. Para a Convenção, criança é toda aquela pessoa com até 18 anos de idade, incompletos. E aí possibilitando que os países parte desse tratado possam, inclusive, se a sua legislação interna assim dispor, escolher uma idade inferior para a idade penal. Mas isso não acabaria mudando a abrangência dos demais direitos em relação àquelas pessoas com até 18 anos no âmbito de proteção da Convenção. Artigo 2º e artigo 4º da Convenção dos Direitos, vocês vão encontrar que a Convenção ela exige que sejam adotadas medidas apropriadas com o máximo esforço possível por parte dos Estados-parte para efetivar os direitos que já estão previstos e que, se for o caso, que haja uma alteração legislativa para que se adequem a essa nova realidade. Inclusive, há a previsão de que, em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, que são aqueles que demandam uma atuação proativa do Estado, que eles arquem até o limite de suas possibilidades para que os direitos de crianças e adolescentes possam ser amparados. Lembra quando a gente estava conversando na aula passada que o Brasil foi o primeiro país a colocar já essa nova doutrina no Estatuto? Né? E antes disso, na própria Constituição, porque o Brasil, na época da Assembleia Constituinte, estava ali, né, ouvindo já os burburinhos do que estava vindo na Convenção dos Direitos da Criança, acabou puxando algumas coisas, né, inclusive por pressão de movimentos sociais, não era algo que estava ali pronto logo de início. E isso já foi colocado na nossa Constituição, que acabou se desenvolvendo no ECA, e a gente teve uma legislação aí mais adequada à proteção integral. Mas muitos países na América Latina não tinham ainda feito essa mudança. Então, por isso, essa implicação de mudança da legislação ela foi muito importante, principalmente em outros países, que tiveram que, por conta da Convenção, adequar sua legislação interna. O artigo 3.1 fala sobre o princípio do melhor interesse da criança, que a gente também abordou um pouco na aula passada, né? Que eu tinha dito que esse princípio ele não se encontrava contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente inicialmente.
por um receio, inclusive, de que por meio desse dispositivo se desse uma brecha para você continuar todo o pensamento de situação irregular dentro dessa nova normativa. Né? Por quê? Porque você tem que tutelar a partir de então os direitos das crianças e dos adolescentes e não mais os interesses. Porque o interesse, qual que é o interesse da pessoa? O interesse qualquer um vai dizer qual que é. Agora o direito é algo objetivo, é algo que você pode observar e por isso fazer efetivar. Dentre outros direitos que eu acho que merecem destaque nessa convenção, a gente pode apontar o artigo 5º e o 9º, que falam sobre a convivência familiar. O artigo 6º, que fala sobre o direito à vida. O 8º fala sobre a privacidade. O artigo 12, e esse é um artigo bem interessante, está bastante em voga hoje em dia, é o da oitiva em juízo. O artigo 13, sobre a liberdade de expressão. Olha que interessante, né? Crianças podem se manifestar, né? Podem dizer para o mundo aquilo que eles sentem, aquilo que eles pensam. Né? Isso até pouco tempo atrás era algo impensável, né? Artigo 24, direito à saúde. Artigo 28 e 29 falam sobre educação. Artigo 31 sobre lazer. E os artigos 37 a 41 falam sobre as garantias processuais penais e juvenis. Muito interessante dar uma olhada nesses artigos 37 a 41, porque a relevância deles, especialmente no infracional, né, não só quando for fazer pergunta de humanos, né, mais vinculado aos tratados, mas vai ter muita repercussão no nosso dia a dia de infracional. Tem algumas garantias ali que não estão previstas expressamente no ECA, então que vale a pena chamar ali a atenção, inclusive para o status que a Convenção Internacional de Direitos da Criança tem, né, perante o STF, de supralegalidade, portanto, poderia-se muito bem, no conflito de normas, prevalecer. E é isso aí. Agora eu vou falar sobre dois tratados maravilhosos, muito divertidos, que todo mundo gosta. Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional e a Convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. São convenções que também estão previstas aí no edital, tanto de São Paulo, quanto do Paraná, quanto de Santa Catarina, então acho interessante trazer, acho que da Bahia também tá. E elas são meio chatinhas, porque fogem um pouco aí do normal. A Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional, ela traz uma concepção diferente, né? Uma abrangência, melhor dizendo, uma abrangência diferente de até quantos anos que essa convenção ela tem aplicabilidade. Então, ainda que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança compreenda que criança é toda aquela pessoa com 18 anos incompletos, né, até 18 incompletos, essa convenção dos aspectos civis do sequestro internacional ela é aplicável somente até aquelas pessoas com 16 anos incompletos. Talvez até por conta da possibilidade já de maior manifestação, né? Não se compreender tanto que alguém que tenha mais de 16 anos não possa dizer o que quer. Não sei muito bem as razões pela qual essa diferenciação foi feita. Essa convenção ela trouxe ainda conceitos próprios em relação à guarda e direito de visitas. São conceitos diferentes do que nós temos na nossa legislação interna. E assim, dizendo de forma jogada, eu posso dizer que ela é muito mais genérica, né? Muito mais abstrata, muito mais ampla do que a nossa definição. E isso basicamente porque se você restringisse muito
a classificação desses conceitos, isso poderia trazer uma maior dificuldade em que os outros Estados partes aderissem à Convenção. Então, para que possibilitasse que mais países aderissem a essa Convenção Internacional, tornou-se assim alguns conceitos amplos, né, sem entrar em muitas peculiaridades, e que permitissem, então, que maior número de Estados partes fizessem a ratificação desse tratado. Esses conceitos novos que a Convenção também trouxe são importantes na medida em que você começa a falar a mesma língua, né? Então, se de repente o meu conceito de guarda é um conceito de guarda diferente daquele país que tem uma visão, de repente, mais autoritária, uma visão mais liberal, a gente não vai ter dificuldade nesse primeiro momento. E como que se faz essas tratativas, né? Boa parte do que se fala sobre sequestro internacional diz respeito à Justiça Federal. Então, não tem tanta influência no nosso dia a dia. Daí que eu acredito que o mais interessante desse tratado, para vocês saberem, além dessas questões que eu acabei de colocar, essas diferenças, é que boa parte ali da dinâmica ela é feita extrajudicialmente. Ela sequer passa pelo judiciário. Cada país tem que constituir pelo menos uma autoridade central, né? Eu disse pelo menos porque alguns países é permitido você ter mais de uma, principalmente os países que são feitos assim, né, que eles têm uma forma federada de composição. Então, os Estados Unidos, o Brasil, né, que somos uma república federativa, nós podemos ter mais do que uma autoridade central. E a autoridade central no Brasil, pelo menos até onde foram os meus estudos, era a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Só que essa secretaria foi extinta, né? Ela foi absorvida pelo Ministério da Justiça. Então, como eu não vi nenhum outro documento que diga qual que é a autoridade central atual, eu presumo que seja o Ministério da Justiça, porque é aquele que absorveu todas as funções da Secretaria de Direitos Humanos. E que a gente só tem essa. Muito bem. Em que situações que isso se daria, né? Esse sequestro internacional se daria tanto na colocação dessa criança, ou desse adolescente, né? Dessa pessoa com menos de 16 anos, fora do país, contra a vontade do guardião, ou, ainda que ele tenha consentido que essa criança saia do país, a retenção indevida em outro país. Quem pode reclamar é sempre aquele que detém a guarda. Então, eventualmente, vamos supor que um pai, ou, né, um dos pais deu ali autorização para que a mãe viaje com a criança para a Itália, e aí para ficar lá um mês. Só que passou um mês, ela não quis mais voltar para o Brasil e falou, vou ficar por aqui. E aí o pai, né, revoltado, procura a defensoria para saber o que acontece. O que deve ser feito nesse momento é o encaminhamento dele para a autoridade central, para que essa autoridade central brasileira faça comunicação com a autoridade central do país em que a criança está, para que elas se comuniquem e que elas façam o procedimento de trazer de volta a criança para cá. Tudo de forma administrativa e, em tese, mais célere, para que não tenha quem está no judiciário, carta rogatória e todo aquele transtorno que a gente já conhece. Então, esses meandros da Justiça Federal eu já não conheço tanto, né? Mas assim, me parece que no primeiro momento não, né? Porque se nós estamos falando dos aspectos civis do sequestro internacional, a gente não está nem questionando a parte criminal, né? Eventualmente da parte da polícia, fazer investigação e por aí vai. Vamos supor que seja realmente essa situação de pai e mãe que estão discutindo, né? Às vezes esse pai não tem a menor intenção de criminalizar essa mãe, né? Ele só quer que a criança volte. E aí, de repente, uma conversa ali pela autoridade central já é suficiente para resolver a situação. Assim, um aspecto interessante dessa convenção. O seu artigo 20 traz uma exceção a esse procedimento padrão. O artigo 20
traz o seguinte, que o retorno da criança poderá ser recusado quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido, com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Gente, depois vocês procuram lá na lei, no Planalto, né? Então, se eventualmente aquela autoridade central do país em que a criança se encontra percebe que o retorno da criança para o país de origem puder proporcionar alguma violação aos direitos humanos, às liberdades, garantias fundamentais dela, o país pode se negar a entregar. E aí vai para o judiciário, só que aí se já tem essa normativa, muito provavelmente o judiciário vai pela mesma linha, né? É uma forma de desburocratizar a questão. Essa convenção, ela foi criada em 1980, mas o Brasil apenas aderiu em 2000, pelo decreto 3.413. É interessante que a gente aderiu à CAD em 92. E a CAD já dizia, salvo engano, artigos 11 e 23, sobre a necessidade dos Estados-partes realizarem contratações entre si ou aderir aos pactos internacionais já existentes para resolver melhor a situação de crianças que eventualmente estejam irregulares fora do país e também relacionadas à adoção internacional. Então, primeiro o Brasil aderiu à CAD, e talvez em cumprimento, em respeito a esses dispositivos, aderiu a um tratado que já existia desde 1980. A Convenção relativa à proteção das crianças e cooperação de matéria de adoção internacional, ela tem uma conexão bem interessante com esse tratado, com essa convenção que a gente acabou de falar. Ela também pressupõe a existência de autoridades centrais, na mesma forma, né, uma para cada país, a menos que seja um país federado, ou tem algumas outras exceções que vocês podem consultar na convenção. E todas as tratativas, a princípio, né, todas as tratativas que sejam administrativas, vão ser feitas por esses órgãos. Então, é claro que para consolidar uma adoção, você precisa entrar com uma ação no judiciário, né, isso é imprescindível, toda forma de adoção tem que ser feita pelo judiciário, ainda mais adoções internacionais, que tem uma preocupação muito maior, né? Porque depois que a criança sai da jurisdição brasileira, é muito difícil você ter um controle sobre a situação que envolve essa criança. Então, qual seria o papel que essas autoridades centrais elas devem desempenhar? O primeiro, na aproximação, né? Nós temos no Brasil os cadastros nacionais de adoção, que são onde constam o nome de todas as crianças e adolescentes que estão disponíveis para serem adotados. Em tese, deveriam constar só aqueles que já foram destituídos do poder familiar, para não ter nenhum entrave, nenhum conflito entre pais biológicos e pais adotantes. A adoção internacional, né, a adoção primeiro, né, ela é já a medida mais gravosa em termos de colocação em família substituta, porque ela pressupõe o rompimento total da convivência familiar com aquela família natural e extensa anterior, e você coloca ela numa nova família sem qualquer vínculo com a anterior. Então, a adoção sempre é a última medida. A adoção internacional é mais última medida do que a adoção nacional, exatamente por conta dessas preocupações que eu trouxe. Quando eu digo adoção internacional, eu estou sempre me referindo àquela adoção que é requerida por pessoas que moram no estrangeiro. Então, tanto faz se os pretendentes à adoção são brasileiros ou se eles são estrangeiros. O importante é que eles morem fora do país. Assim como uma adoção pretendida por um brasileiro ou por um estrangeiro que resida no Brasil, não vai ser considerada uma adoção internacional, vai ser considerada uma adoção nacional. O que determina é para onde a criança vai, se ela vai continuar no território, se ela vai ser mudada para outro lugar. Muito bem. E o procedimento é o mesmo? Esses estrangeiros, eles entram no cadastro? Legal, muito importante que você colocou. Não é o mesmo. Eu vou dar uma pincelada agora, para também não abordar todo o tema da adoção, que vai ser abordado em um momento oportuno. Mas não é o mesmo procedimento, até por conta da excepcionalidade da colocação em família substituta estrangeira. Nós temos um cadastro nacional de adoção, que é para nacionais, e outro que é para estrangeiros. E só vai ser colocado
para esse cadastro estrangeiro, aquelas crianças e adolescentes que pelo Cadastro Nacional de Adoção, dentro do Brasil, não foram adotadas, né, por óbvio, e que não tem perspectiva de serem adotadas em breve. Então não significa que ela vai sair de lá, ela pode estar constando dos dois cadastros, né? Na verdade é até o mais comum. Normalmente a gente está falando de adolescentes, né, que não tem quase nenhuma perspectiva de adoção, ou crianças com um estágio, né, com uma idade avançada. Hoje no Brasil se trata já adoções de crianças com mais de 3 anos, né, a partir de 3 anos, como adoção tardia. E daí até vem também a questão da lei da primeira infância, né, que coloca como primeiro lapso ali da primeira infância exatamente aí os 3 primeiros anos de vida, né? Para você ver que realmente há uma preferência muito grande por esse tipo de pessoas, né, de 0 até 3 anos, porque são novinhos, porque você ainda pode vender para a comunidade que são seus filhos, né, como se fosse filho de sangue, né? Há um certo preconceito ainda, embora a Constituição tenha vindo aí, igualado filhos biológicos com filhos adotivos, trazendo inclusive a possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva, né? Então trouxe uma ampla gama, mas mesmo assim há uma grande preferência. Inclusive, quando a gente fala de adoção, né, eu vou ter que entrar um pouco no assunto. Quando os adotantes eles querem se habilitar a esse processo de adoção, tem um cardápio que eles têm que preencher sobre que tipo de criança que você gostaria. Então, eu quero uma criança de até tantos anos, com ou sem irmãos, branca, parda, negra, indígena, com doença curável, sem doença curável, com doença permanente, com paralisia e por aí vai. Você vai preenchendo o cardápio de acordo com a sua preferência. Que tenha sido vítima de abuso sexual ou não. Que tenha pai que seja viciado em drogas ou não. Que tenha AIDS ou não e por aí vai, né? É uma coisa que, para quem vê ter o primeiro contato, é abjeta. Porque você está selecionando a criança e não o contrário, né? Não é a criança que te seleciona, mas você que seleciona a criança. E por que você vai escolher uma em detrimento da outra? Parece uma coisa meio bizarra. Mas eu fui convencido de que é positivo, tá? Imaginem que a gente tem uma família que eventualmente receba uma criança que tem uma paralisia infantil ou qualquer tipo de deficiência mental e por aí vai. Se essa família não está preparada para receber uma criança com essas circunstâncias, talvez o núcleo em que eu vou incluir essa criança seja prejudicial para ela. Então, quando a gente possibilita esse cardápio para os adotantes, na verdade a gente não está olhando o melhor interesse deles, a gente está olhando o melhor interesse da criança. Porque se essa criança for colocada num núcleo que não aceitam ela, muito provavelmente ela vai ter consequências muito graves. Então, vamos imaginar uma família que eventualmente... vamos imaginar uma família de brancos, né? E aí vem uma criança negra para ela. Eu, pessoalmente, não acho que tem nenhum problema. Mas tem gente que eventualmente pode se sentir mal por conta disso, né? Vão olhar para aquela criança negra e já vão apontar: olha, esse daí é adotado, né? E talvez, até por conta de um racismo enraizado, ou até mesmo por essa discriminação, né? Eu não quero se lembrar do tempo todo que eu tenho um filho adotado, isso pode me trazer um sentimento de rejeição à criança. Então, para evitar qualquer tipo de problema que a criança eventualmente tenha em relação a esses pais malucos que podem surgir por aí, ou até aquelas pessoas que se encontrem próximas a elas, permite-se que as pessoas então escolham quais são as crianças que gostariam, para que, enfim, se eventualmente tiver uma família que escolha ficar com um autista, esse autista vai estar com certeza num lar que quer ter um autista, né? Então que vai dar todo o tratamento para ele e por aí vai. Então essa é a razão pela qual esse cardápio existe. Então é tentado de todas as formas a adoção nacional primeiro, mas adolescentes e crianças com mais idade, e eu digo mais idade 8 anos já, por exemplo, tem uma chance muito pequena de ser adotada. Então normalmente nesses casos, se já houve uma destituição, há a colocação também nesse cadastro nacional para os estrangeiros, e aí esse cadastro ele vai ser comunicado, né, vai ficar à disposição para que as autoridades centrais dos outros países tenham acesso a isso,
E uma vez que o casal ele compareça à autoridade central do seu país, né? Vamos supor que eu estou lá na França, vou lá na autoridade central, preencho todos os requisitos que eles me pedem, aí a gente vai fazer o requerimento via autoridades centrais para a autoridade central do Brasil. Vai fazer lá, né? Vai encontrar, vai ver que dá para fazer um encontro de um com o outro, e aí ele vai ter que começar então a fazer a burocracia brasileira. Aí ele vai ter que vir aqui, vai ter que entrar com um processo de adoção, vai ter que participar obrigatoriamente do estágio de convivência, que é de um prazo mínimo de 30 dias, e que inclusive pode ser prorrogado, né, 60, 90 dias, seja lá o que for necessário. E aí, se ele preencher todos os requisitos que forem necessários para a concessão da adoção, aí sim ele pode levar a criança para o seu país. Tem uma peculiaridade na adoção internacional, que vocês também vão ver em relação depois, né, quando a gente for ver, que, em tese, os recursos eles têm efeito devolutivo e suspensivo, né? Essa é a regra geral. Mas existe uma disposição do ECA que ressalva, dizendo que nos casos de destituição do poder familiar, haverá sempre só o efeito devolutivo. Até para evitar que haja maiores problemas para aqueles pais que estão sendo destituídos e que eventualmente consigam reverter isso daí. Mas a adoção de destituição do poder familiar. Isso. Mas quando você fala sobre adoção internacional, isso sempre vai ser recebido com efeito suspensivo. Porque você sempre vai dar a maior forma possível de causar empecilhos, né, no sentido não de ser ruim com os estrangeiros, mas assim de preservar o máximo possível o melhor interesse da criança, evitar que eventualmente seja colocada de uma forma irregular lá fora, porque trazer de volta vai ser muito complicado. Então, nesse caso específico, sempre vai ter o efeito suspensivo também, qualquer tipo de apelação. Nunca vai ser definitivo isso? Não vai. No momento que transitar julgado, acabou. Mas se eu posso rever a matéria, se eu posso... Então, você pode rever a matéria até ela ser julgada pela segunda instância, né? Aí depois, entendi. Isso. E aí no período... Bom, primeiro que você tem que ter o recurso, né? Então, quem é que vai estar interessado em propor o recurso? Provavelmente... Diga. Não, provavelmente o Ministério Público, né? Porque uma ação de adoção que já esteja desimpedida, ou seja, já teve a destituição do poder familiar anterior, ela é um processo de jurisdição... Ai, caramba, sempre esqueço o nome. Contrário de contencioso? Voluntário, isso, muito obrigado. Ela é um procedimento de jurisdição voluntária, porque não tem parte contrária para eu entrar. Então, o adotante vai lá, ele se habilita, o juiz vai reconhecer que ele está habilitado, e aí ele entra com o processo de adoção. Esse processo de adoção é jurisdição voluntária. No máximo, quem vai fazer parte dele é o Ministério Público, porque ele tem que atuar em todos os feitos relacionados à criança e adolescente. Não fala menor. Menor é pejorativo. Então, eventualmente, o Ministério Público poderia recorrer, né? Então, parte do pressuposto que se o Ministério Público não tem nenhum interesse pessoal e ele entendeu que há um motivo para recorrer, tem um fundamento plausível que tem efeito suspensivo, né? Porque assim, vamos rever a matéria, vamos ter cuidado. Esse efeito suspensivo para a adoção internacional é expresso ou é a critério do juiz? Expresso. É expresso. Está lá nos artigo 198, parágrafos 199, por aí. 198, 199, tem 199, letra B, uns negócios assim. Uma pergunta. Pois não. Depois desse estágio de convivência, a criança vai para lá, e aí depois disso não tem mais nenhum acompanhamento? Legal, boa pergunta também. Não, tem sim, tem. Ela perguntou se tem algum acompanhamento depois, né, que a criança efetivamente vá para o país. Tem. Esses pais, eles têm que mandar, salvo engano, semestralmente, mas aí chequem, por favor, lá, informações, fotos, de tudo que está acontecendo na vida deles com a criança para a autoridade central deles. A autoridade central deles manda para a nossa e assim você tem um acompanhamento, né? Aí isso aí é feito durante o tempo que entenderem que é necessário. Essas adoções acontecem na prática? Acontece. Assim, porque as adoções aqui, elas já são tão complexas, tão difíceis, que
assim, eu vejo assim, pessoas querendo, e fico assim na fila por muito tempo. Na verdade, a adoção internacional, ela só não acontece mais por falta de interesse dos adotantes. Porque é o que eu te falei, quem normalmente vai para adoção internacional é quem sobrou. Então são os adolescentes ou crianças com uma idade já avançada. Então, na comarca onde eu trabalho, eu tenho alguns casos de adolescentes, tem pelo menos uns 6, 16, 15, 14, 17, que eles querem ser adotados por outras famílias e não estão interessados. Teve um ali que até teve um casal homossexual de outro país que teve um interesse, mas depois acabou voltando atrás, então gerou uma ilusão e depois foi embora. Mas nem chegou, acho que chegou a visitar uma vez, só alguma coisa assim. Então a gente tem até casos que estão ali liberados no Cadastro Nacional para estrangeiros, só que há muito pouco interesse nessas pessoas, porque já são pessoas quase formadas, né? Assim, formadas eu digo de compreensão física, também intelectual. Então, às vezes as dificuldades que a gente vê lá fora, a gente tem aqui, que a gente tem aqui dentro, a gente vê lá fora. A gente coloca no cadastro para os estrangeiros para aumentar o leque, mas não necessariamente isso significa que a gente vai ter mais sucesso. Já presenciou um caso desse? Nunca. Não. Como eu falei, tem casos ali para serem, mas não cheguei a presenciar ainda nenhum caso. O único caso que eu falei foi esse, um casal homossexual, não lembro de que país, que tinha uma intenção, mas meio que acho que voltaram atrás e não acabou rolando. E também, a exemplo do que aconteceu na convenção anterior, aqui também há uma cláusula de excepcionalidade. Também não será deferida a adoção caso o país em que receberá a criança tenha uma legislação violadora de direitos em comparação com a nossa. Então, se eventualmente um pretendente à adoção reside num país que faz diferença entre filhos biológicos e filhos adotados, essa é uma adoção que não vai acontecer. O Brasil não permite isso, porque é mais violador, vai trazer mais discriminação para essa criança do que se ele continuar no Brasil. Então, se houver problemas de violações a direitos humanos, também pode ser negada a adoção. Bom, só concluindo essa parte internacional, depois, normalmente nos editais falam sobre as regras de Beijing, as regras de Riad, mas eu vou deixar para falar isso lá na parte infracional. Existem algumas opiniões consultivas e também alguns casos da Corte Interamericana que falam sobre criança e adolescente. Eu trouxe para vocês aqui as duas opiniões consultivas que tratam sobre o assunto. Eu vou deixar para o professor de humanos falar dos casos, mas como as opiniões consultivas são poucas, se eu não me engano são só 22, fica mais fácil para vocês eventualmente citarem numa prova manuscrita ou oral, caso tenha uma pergunta. Nós temos a opinião consultiva número 17, de 2002, e também a número 21, de 2014. Essa é recente, né? A número 17, ela trata sobre muitas coisas diferentes. Então, fala sobre a atenção especial, a norma de não discriminação, o porquê que precisa ter um tratamento penal diferenciado, enfim, traz basicamente a doutrina da proteção integral, está lá expondo para todo mundo como é que tem que ser feito. E a 21 de 2014, ela é uma opinião consultiva que foi provocada pelo Brasil, junto com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Eventualmente pode ser questão de prova, né? Quem provocou essa opinião consultiva não foi o Mercosul, foram os países. O Mercosul não tem legitimidade para provocar opinião consultiva. E esses 4 países provocaram essa opinião consultiva 21, questionando sobre a situação, direitos e garantias das crianças nos contextos de imigração ou em necessidade de proteção internacional. Além disso, pode ser interessante vocês darem uma olhada nos comentários gerais do Comitê de Direitos da Criança.
Eu tinha falado que era observações gerais antes, né? Aqui já aparece um diferente, comentários gerais. Inclusive, eu preparei um material. Vocês receberam o material da aula passada? Então, eu vou preparar um para cada aula, né? Então, o material da próxima aula vai ter aí o link, se vocês quiserem só clicar aí para já entrar para muita coisa em inglês, espanhol, mas enfim. E aí nós temos duas convenções da OIT que são interessantes também. A convenção número 182, que ela fala sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação. Entrou no nosso ordenamento jurídico pelo decreto número 3.597 de 2000, a OIT 182, e nós temos também a OIT 138, que ela entrou no nosso ordenamento por conta do decreto 4.134 de 2002, e essa segunda aqui fala sobre a idade mínima de admissão ao emprego. Inclusive, tem algumas construções que são feitas, muito interessantes, utilizando essa OIT, no sentido de que as piores formas de exploração do trabalho infantil. Uma dessas formas que a Convenção traz é o emprego de crianças e adolescentes no narcotráfico. Então, olha que interessante. Por um lado, você tem uma normativa internacional que diz que você tem que erradicar essa forma de trabalho infantil, porque ela é especialmente gravosa a crianças e adolescentes por conta da situação de vulnerabilidade, da violação de direitos que a criança se encontra. Então, a criança ela é uma vítima dessa forma, dessa exploração de trabalho. Mas, por outro lado, você tem a responsabilização socioeducativa de adolescentes, de 12 a 18, pelo ato análogo de tráfico. Bom, me parece que, salvo nas hipóteses em que o adolescente ele é o dono do negócio, ele sempre vai ser o trabalhador em relação a alguém. Então, sempre ele vai estar tanto numa posição de infrator, porque ele praticou ali aquela situação classificada como tráfico, que pode ser qualquer um daqueles 18 verbos, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser uma vítima no que diz respeito a uma dessas formas que devem ser erradicadas de violência do trabalho. Então, tem-se feito um trabalho doutrinário tentando vincular de que não tem cabimento o adolescente ser responsabilizado por tráfico, tendo em vista que, na verdade, ele, que muitas vezes é recrutado pelo sistema, sistema de exploração econômica do tráfico, ele deveria ser solto, ele deveria ser livre, ele deveria ser colocado numa casa de proteção e por aí vai, e não ser punido por conta do que fez. É interessante também colocar essa opinião frente àquilo que a gente debateu na aula passada, questão do menorismo. Porque o menorismo via muito o adolescente, o menor, o menor numa perspectiva infrator carente. Então, ao mesmo tempo que ele era infrator, ele era um carente, por isso que você colocava pessoas com desvio de conduta tudo no mesmo lugar, até poderia ter uma diferença na prática, que aqueles que infringiram normas, os infratores seriam em lugares um pouco mais restritos, os carentes em um lugar um pouco mais aberto, mas continuava sendo uma instituição total. Então era uma visão que você tratava muito o menor como alguém infrator e carente ao mesmo tempo. E aqui a gente acaba caindo no mesmo argumento. Então, ao mesmo tempo em que ele é um infrator, ele também é uma vítima desse modo de exploração. Como eu disse, é uma doutrina que ainda vem se construindo, longe de ser aceita nos tribunais, mas eu acho interessante vocês saberem que existe isso, porque se existe esse tipo de normativa, qual a utilidade disso, a gente pode eventualmente pensar nessa situação. Gente, eu deixei uma coisa aqui, ainda bem que eu botei na lousa porque eu tinha esquecido, fala sobre o artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança. O artigo 12 ele é muito interessante e importante, porque ele fala sobre o direito à participação, o direito a ser ouvido da criança e do adolescente. E hoje em dia tem se debatido muito sobre a escuta de crianças e adolescentes pelo judiciário. Dois modelos basicamente foram estabelecidos aí, dentre vários que foram criados. Depoimento sem dano,
que foi o primeiro modelo que foi criado, e o segundo que está sendo conhecido como o depoimento especial, ou depoimento diferenciado de crianças e adolescentes. Isso está sendo implementado no estado de São Paulo, em outros estados já vem sendo implementado também, né, paulatinamente, e isso consiste em você tentar dar um tratamento diferenciado para que crianças e adolescentes não sofram aquela vitimização, aquela revitimização, tanto por ter sofrido a violência ou por se tratar de uma violência referente a um terceiro, né, para que ela tenha o menor dano possível. Né? Então, a ideia é de você criar um ambiente seguro para que essa criança possa dar seu depoimento, normalmente com psicólogo, com assistente social, para que tenha a menor possibilidade possível de ter uma revitimização. Esse procedimento ele tem prós e contras. Esses procedimentos, tanto da forma inicial quanto agora também. É salutar, né? Assim, é muito importante a possibilidade de crianças e adolescentes fazerem parte da construção dos seus processos e também de influenciar em outros processos, porque elas são sujeitas de direito. Então, a vontade delas é importante. Mas, primeira coisa, o projeto de depoimento sem dano. Né? Esse nome por si só ele já é horrível, porque todo tipo de depoimento, independentemente de ser numa sala de juiz ou de ser numa sala especial, ela vai trazer algum tipo de dano para essa criança. Na medida em que ela tem que relembrar aquela violência que eventualmente ela sofreu, um abuso sexual, né, um maus tratos, o simples fato dela ter que relembrar aquilo, por si só já é um próprio dano. Então essa nomenclatura ficou mais para trás. Né, é uma nomenclatura que foi originariamente utilizada no Rio Grande do Sul por um juiz que foi a primeira pessoa que começou a falar sobre o assunto, o Dr. Daltoé. E então por isso que essa nomenclatura acabou ficando para trás, né? Preferiu-se o depoimento especial. Uma questão que se coloca é a questão da validade desse depoimento que a criança e o adolescente podem fazer. Então, tudo bem, nós a partir de então não vamos mais encarar crianças e adolescentes como totais incapazes, e eles podem influenciar no processo, tudo mais, coisa e tal. Mas vamos imaginar que nós estamos falando então de um caso de estupro de vulnerável. Né? O cidadão está sendo processado por ter praticado um ato sexual aí com essa criança. Com quantos anos que ela teria a possibilidade de expressar aquilo do que aconteceu? Sempre? 7 anos? 5? A partir do momento que ela pode falar? A partir do momento que ela consegue compreender o caráter sexual? Né? É muito complicado a gente estabelecer exatamente quando que a criança ela sai daquela etapa de mera fantasia para começar a, de fato, compreender um pouco mais as consequências daquilo que ela fala e estar em juízo e ser utilizado como prova. A forma como tem sido implementado o depoimento especial acabou gerando bastante discussão, nem tanto pela proteção da criança. Na verdade, aqueles que fazem a defesa da criança e adolescente, eles acabaram, né, pela nova concepção da forma como que é feita esse depoimento, a entender que esse procedimento é positivo, né? Porque é uma forma de revitimizar menos, você dá um atendimento, a criança pode escolher se ela quer dar o depoimento dela ou não, tem que ser respeitado pelos outros profissionais o seu momento de fala, se você quer falar, se você não quer, você vai ter que ficar o dia inteiro com a criança, você vai ter que ficar só 10 segundos, enfim. Então, para quem defende criança e adolescente, está muito interessante. Quem não gostou muito da história é o pessoal do direito penal e também alguns conselhos de classe, né? Principalmente o conselho de classe de assistência de serviço social. Por que isso? Bom, vamos começar pela parte do processo penal. Alguém aqui já assistiu um filme chamado A Caça? Então fica aí a recomendação de filme para vocês assistirem. Vocês conhecem o caso da escola base? O caso da escola base, e aí eu também recomendo para vocês olharem no YouTube, tem 2 vídeos, né, parte 1 e parte 2, de um documentário feito, acho que de TCC por alunos de propaganda do Mackenzie, alguma coisa assim, e é muito interessante, porque eles entrevistaram as pessoas, ficou muito bom. O caso da escola base
é um caso em que crianças começaram a relatar para os seus pais que elas teriam sido abusadas sexualmente e que os autores desses abusos sexuais teriam sido professores da escolinha onde eles estudavam. E alunos de 4 anos, né, mais ou menos nessa faixa etária. Esses pais levaram o caso para frente, tanto para a mídia quanto para a polícia. Caiu, né, na mídia, e como a gente sabe, o que cai na mídia condena qualquer um, independentemente de devido processo legal. Então, começaram a ter prisões preventivas dos professores, dos diretores das escolas, pichação na casa, depredação. Fizeram a vida dessas pessoas do inferno. E as crianças falavam, olha, ele fez isso, ele mexeu aqui, ele mexeu ali. E as mães dizendo, olha, nunca que ela poderia inventar um negócio dessas, porque ele nunca ouviu um negócio parecido. Começaram a fazer os laudos, né, IML, nada de constatação, né, nenhuma ferida, nada do tipo. Não, mas o laudo ele pode, né, o ato sexual pode ser algo além, né, coisa e tal. Mas foi indo. Tiveram um delegado muito fã de flashes, né, fã de atenção, que acabou dando declarações, né, memoráveis. Por exemplo, um repórter perguntou para ele, mas qual é a prova, né, que mostra que eles foram os autores desses abusos sexuais? E aí o delegado riu, né, tá lá nesses videozinhos que eu tô falando para vocês, o delegado riu e falou, prova? Que prova? A prova é um inquérito. Né? E enchendo a boca para falar que pegou, né, os abusadores dessa criança. Bom, sabe-se que eventualmente... eu acho que esse caso nem chegou a ser denunciado, mas eventualmente descobriram que tinha um abusador que morava nas redondezas, morava numa rua próxima ali da escola, e que provavelmente ele tinha abusado de alguma dessas crianças, e essas crianças contaram o que aconteceu, só que colocando, o tio fez isso, né? E quem é o tio? É o tio ali, coisa e tal. Acabou que foi arquivado esse inquérito, se eu não me engano, sem sequer virar uma ação penal. Depois eles entraram com ação indenizatória contra a SBT, contra a Veja, contra tudo quanto é meio de comunicação. Mas acho que foram 3 pessoas, 3 diretores, professores, sei lá o quê. Acho que 1 ou 2 morreram antes de ver o processo concluir. Né? E assim, tiveram que se mudar de cidade, porque não conseguiam mais ficar na cidade onde estavam. Porque era tudo depredado, todo mundo conhecia eles, tudo pichado. Nunca mais a vida deles foi a mesma. Né? E por quê? Porque se deu um crédito exacerbado à palavra de pessoas com 4 anos de idade. Então, quando a gente fala sobre depoimento infantil, a gente tem que tomar cuidado. Porque, de um lado, a gente não pode excluir totalmente o que tem ali. Porque, às vezes, principalmente em atos sexuais, a vítima acaba sendo a única testemunha daquilo que aconteceu. Mas também dar um crédito absoluto acaba gerando situações como essa. E aí fica a responsabilidade da mídia também por fazer ou desfazer a vida das pessoas. Nesse filme A Caça que eu estou sugerindo para vocês, eu não vou contar o final para não estragar, mas basicamente é uma situação parecida. É uma menininha ali de 4 anos, mais ou menos assim, que gostava muito de um professor. E aí, tanto que em determinado momento, sei lá, não lembro o que era direito, mas ela vai lá e dá um beijinho na boca dele. E aí ele fala, olha, isso não é legal, né? Não faz isso, porque as pessoas não veem bem, coisa e tal. Sei que a menina fica super chateada, né? E fica com raiva desse professor. E aí a menina, ela volta pra casa, e tem um irmão mais velho lá, e tá falando, porque eu vou bater de pinto não sei quem, não sei o que lá. Começa a falar umas groselhas ali, o irmão mais velho, é um bobo, né? E aí, eventualmente, a menina tá lá, acho que jantando, coisa e tal, e ela fala pros pais, né? O professor tal bateu de pinto em mim. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Como assim? Não, foi... O que aconteceu? Nada. Sabe, e aí para de falar sobre o assunto. Porque inventou um bagulho. E para de falar. Tanto que depois, nas próximas versões que ela dá, às vezes ela nem fala sobre isso, ela até esquece. Só que todo mundo acredita tanto na versão dela, e os crimes sexuais, eles têm esse condão, né, de deixar a gente inflado, né? Então, por exemplo, a gente está vivenciando uma situação agora, né, em que os espíritos punitivistas, né, sobem aqui e a gente se questiona se a gente quer ser punitivista, se a gente quer ser garantista, né? Estão também fazendo uma malhação
na mídia do juiz. Mas a questão é, os crimes sexuais, eles têm uma capacidade de inflamar a gente, porque mexe com questões psicológicas nossas. E acreditaram tanto na criança não mente, criança não ia ter onde inventar, criança não ia ouvir isso à toa. E aí fizeram situações de deixar a criança ali 4 horas na frente de um delegado, até que finalmente, né, depois de ela ver as crianças brincando ali fora e ela querendo ir embora, ela fala, aconteceu isso mesmo. Mais com vontade de se livrar do que de ficar. Quando a gente fala de crimes sexuais, a gente está falando de algo que vai dar uma pecha muito grande nas pessoas. Então, todo cuidado é necessário. Então, a questão é, quando que a gente vai usar esse depoimento infantil? Qual que é a carga valorativa que a gente vai dar para esse depoimento? Esse depoimento vai ser feito... sim, uma das coisas interessantes do depoimento infantil é que você corta. A criança não precisa ficar repetindo isso em todos os lugares. Então ela só seria ouvida em 2 lugares. O primeiro seria extrajudicial e o segundo judicial. Então o primeiro, se eu não me engano, a escuta seria feita ou pelo conselho tutelar ou pela área da saúde. Acho que tem mais um que eu não estou me lembrando, talvez assistência social. Mas enfim, pessoas que não polícia, né, que tem um tato um pouco melhor, fariam a colheita disso. E a partir do relatório produzido por aquela pessoa, todo o caminho extrajudicial já teria sido feito. Você não precisaria fazer de novo. Até você poderia gravar a imagem do depoimento e assim por diante. No processo, que você precisa ter a produção de novo, aí você ia fazer numa sala especial, com psicólogo, assistente social e coisa e tal. A questão é, quando você faz esse tipo de depoimento, você tem que fazer rápido, pelo menos é o que o pessoal fala, porque o testemunho, você perde a noção, ainda mais se estiver falando de uma criança. Só que se você for fazer rápido, normalmente você está falando sobre antecipação de prova. E a disposição que fala sobre o depoimento sem dano, ela prevê exatamente isso, a produção antecipada de provas. E fala-se que quando ela for realizada, tem que dar intimação para a defensoria, né? Meio que um contraditório. Mas quem disse que a defensoria vai atuar no caso dessa pessoa que vai ser defendida? Quem disse que vai ser aquele defensor e não um que tiver de férias ou qualquer coisa do tipo? Então, me parece que do ponto de vista processual penal, isso é muito complicado. Pela questão da valoração da prova, pela questão de você produzir uma prova sem o advogado da causa. Às vezes você produz a prova antes mesmo de você ter recebido a denúncia. Me parece que tem várias complicações, né? O que o advogado pode perguntar do ponto de vista da criança, né? Ele pode fazer as perguntas que ele quiser, ele pode fazer requisitação, ele pode contraditar, ele pode falar para a psicóloga, perguntar o que ele quer, né? Fica um pouco complicado isso daí. E do ponto de vista dos conselhos de classe, psicólogos e assistentes sociais, mas principalmente o pessoal do serviço social, tem se colocado da seguinte forma: eu fiz o meu juramento, eu fiz minha faculdade em vistas a melhorar a condição de vida da pessoa que eu atendo. Então, tanto a pessoa que trabalha com assistência social, quanto trabalha na área da saúde, da psicologia, estão lá para melhorar a qualidade de vida da pessoa, dar mais autonomia e por aí vai. Então, quer dizer que eu, que fiz uma faculdade assim, eu vou ser utilizado para fins inquisitoriais por meio do judiciário? Não, isso é desvirtuamento da minha função. Não estou aí para isso. Eu estou aí para proteger essa criança. Ok, mas eu não estou aí para ajudar a botar alguém na cadeia. Ou mais ainda, o psicólogo dizendo: olha, eu não tenho condições de averiguar se essa criança está falando ou não a verdade num simples contato. Eu preciso fazer um vínculo, esse vínculo não se faz com uma sessão só, você precisa primeiro conhecer, ver qual é o comportamento dessa criança, e aí sim, eventualmente, você pode extrair alguma coisa. E eventualmente você pode até não extrair nada. Né? E se você força muito ali o tempo da criança, você pode às vezes causar mais dano ainda do que se você não tivesse perguntado. Então são questões que tanto os conselhos de classe quanto o pessoal do processo penal coloca, e são questões muito importantes. Mas se você for olhar só do ponto de vista das pessoas que defendem crianças e adolescentes, é um projeto muito bom, porque você melhora em muito aquilo que vem sendo feito hoje. Então, como eu falei, você está respeitando o direito a ser ouvido, você não está obrigando a pessoa, a criança a falar. Você vai dar a oportunidade, ela vai falar se ela quiser, o quanto ela quiser, se ela quiser parar, ela fala que ela quer parar. E você não coloca ela na frente de um advogado que vai ficar inquirindo um monte de coisas que com certeza vão revitimizá-la, um juiz eventualmente machista que vai lá falar coisas inapropriadas e enfim, né? E também nesse momento você teria a gravação do depoimento para que ela nunca mais tenha que falar de novo,
Pronto, você já tem aquilo documentado, qualquer momento que alguém quiser, bota lá o CD e assiste. Então isso evita que a criança seja revitimizada. Professor, Pois não. só porque eu me lembro, até a gravação mesmo. Eu sei que tem todo um respeito a um código de ética e tudo mais, mas qual seria a legitimidade para garantir quem foi induzido esse depoimento? Olha, você ele falou da indução, né? O que garante que não vai ser induzido isso? Nada. Nada, assim como qualquer outro depoimento. Essa não é tanto a questão. Mas uma outra questão que também os conselhos levantam é a seguinte: eu fiz um juramento, eu assistente social, eu psicólogo, de termo de confidencialidade com a pessoa que eu atendo. Como que eu posso fazer um atendimento? Crio um vínculo de confiança com a pessoa que eu atendo, só que na verdade eu estou traindo esse vínculo. Na verdade tudo é feito para maquiar, para fingir, porque é para um processo. Né? Ou digo mais, às vezes você tem uma criança que não tem compreensão do que acontece. O adolescente é mais fácil. Então, eu já lidei com um caso de adolescente que foi abusado sexualmente e não quis processar criminalmente o pai. Por que gosta do pai? Porque, apesar de não gostar do pai, não quer que ele vá parar na cadeia. Porque acha que ele vai ser estuprado na cadeia, coisas do tipo. Ou porque o pai é o provedor e ele necessita de alimentos. Então, se o cara vai para a cadeia, ele não tem condições depois de se sustentar. Então, quando a pessoa tem mais idade, ela tem mais condições de pensar. Agora, né, vamos problematizar, assim como você fez. Então, eu tenho uma criança ali de 4 anos, não entende muito bem o que está acontecendo. O depoimento dela foi crucial para que o pai dela seja colocado na cadeia. E sei lá, foi condenado a essas penas altíssimas, né, de estupro de vulnerável. 20 anos de prisão, 26 anos de prisão. Sei lá, 6 anos depois, a criança está com 10 anos, ela descobre que existe um pai, né, que ela tem um pai e está na prisão. E ela começa a entender que o depoimento dela que ela fez naquele momento foi crucial para o pai dela estar na prisão. O que será que de repente isso, dentro da cabeça dela, não pode fazer ela se culpar por conta dessa situação? Então, assim, tem muitas complicações em relação a isso. Me parece que a melhor saída sempre é possibilitar que a criança ou adolescente se manifeste conforme a sua livre vontade, que é o que o artigo 12 preconiza. Não é uma obrigação, né, como vocês podem ver no filme A Caça, que fica lá e quer tirar a verdade real da criança. Não, fala se quiser. E eu acho que teria que ter uma idade mínima para poder falar. Né? Não sei. Aí eu acho que psicólogos, assistentes sociais têm que se conversar e ver, né, talvez psiquiatras também, ver qual que é uma idade adequada. O legislador precisa estipular, né, talvez taxar 12 anos seja demais. Mas eu acho que precisaria ter um limite. Eu acho que é muito temerário você colocar um processo penal nas mãos de uma criança de 4 anos. Como aconteceu no caso da escola base, né, que não chegou a virar processo, mas acabou com a vida deles. Então, no material que eu separei para vocês, eu coloquei alguns artigos sobre esse assunto. Né, a maioria são pontos contrários. Até porque os pontos de infância acho que são meio tranquilos, né? Tem bastante coisas positivas. Então eu trouxe bastante coisas, posicionamentos contrários para problematizar e também um favorável para, né, balancear também, porque tem que ver os dois pontos. Muito bem. Então, quer fazer pergunta? Tá. Então, retomando um pouco o assunto que a gente estava falando antes sobre adoção internacional, eu quero falar com vocês, já entrando no ECA, sobre a questão da autorização para viajar. Né? Vamos imaginar uma situação ideal, né? Que a criança tem os seus 2 pais, ou 2 mães, ou um pai e uma mãe, né? Porque a família ideal pode ser qualquer uma delas. Mas enfim, tem os 2 ali, né? Ninguém faleceu, ninguém abandonou, coisas do tipo. Os 2 estão no exercício do poder familiar. Os 2 têm a guarda. E essa criança, esse adolescente, eles querem ir para outro estado, para outra cidade, para outro país. Né? Existem algumas regras de proteção dessa criança e adolescente para que não haja uma arbitrariedade no sentido de a criança poder fazer o que quiser, né, livre do consentimento dos pais, e também para que um pai não haja em desacordo com o outro para preservar também os direitos de guarda, de convívio. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês é referente à mudança de cidade. Né? Ainda estamos falando sobre alteração dentro do próprio território. Né? Adolescente pode ir para qualquer estado, para qualquer cidade, independentemente de autorização. O simples fato de ele ser adolescente já permite que ele faça isso, por si só.
As crianças, elas têm alguma diferença aí. Segundo o ECA, a criança pode, por si só, sem qualquer tipo de autorização, ir para comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, né? A própria região metropolitana. Não tem nenhuma restrição em relação a isso, de ter que pedir autorização judicial e tudo mais. Por óbvio, também dispensa-se autorização judicial se ele tiver em companhia de ascendente, pais, mas também avós estariam incluídos aqui. E colateral em terceiro grau. Né? Então, lembrando que colateral em terceiro grau, você tem que subir para depois descer. A gente está falando de tios, então. Não pode ser um irmão. Né? Pelo ECA, o irmão mais velho não poderia. Então, um tio poderia estar ali como responsável por essa criança para poder levá-la para outro local. Ou qualquer outra pessoa, desde que tenha mais de 18 anos e que tenha sido expressamente autorizada pelos pais, ou responsável. Então essas são as condições para uma criança... Pois não? Eu fiquei na dúvida, desculpa. Nas comarcas contíguas e na região metropolitana, ela tem que estar acompanhada dessas pessoas? Ou não, qualquer pessoa? Dentro da própria cidade, comarcas contíguas e região metropolitana, a criança pode ir sem autorização nenhuma, livremente. Não estou dizendo que ela vai pegar e ir sozinha. Mas, por exemplo, se ela for com um dos pais, né, o outro não precisa. Mas mesmo assim, uma criança eventualmente de 11 anos, que, sei lá, estudar... Ele mora em Santo André, mas estuda em São Bernardo, né? Ele pode cruzar ali, não tem nenhum problema. Ou pode ir com ascendente, o avô, pai, por aí. Colateral de terceiro grau, que seriam os tios. Ou acompanhado de pessoa com mais de 18 anos que tem autorização dos pais ou responsável. Então isso só referente à criança. Adolescente pode ir para qualquer lugar, independentemente de autorização. Para o exterior, a situação muda um pouco. Viagem para o exterior, em regra, vai necessitar de uma autorização judicial. Salvo se essa criança ou adolescente estiver viajando na companhia dos pais. E quando eu digo dos pais, os pais, os dois juntos, né, no plural. Ou na companhia de um deles, desde que o outro conceda autorização com firma reconhecida. Aí eu tive um caso. Muito bem, muito bem. Por quê? Porque eu sei que vai ter discussão, porque não é assim na prática. Daí eu tive um caso que o pai era falecido. E aí não conseguia autorização para viajar de jeito nenhum. A mãe não autorizava? Não, então, a mãe queria sair do país. Então não precisava de autorização. Então, mas eles estavam pedindo autorização do pai. Não, aí mostra a certidão de óbito. Não aceitar. Não, mas isso é uma doideira. Foi Não. uma doideira. Não, porque quando a gente está falando sobre isso, a gente fala sobre o exercício do poder familiar. E o exercício do poder familiar, ele se extingue com a morte. Então, se só tem um detentor do poder familiar, é só ela que permite. Foi uma doideira. Nossa, que coisa mais esquisita. Aí ela precisou chamar os avós, fez uma documentação. Não, totalmente errado isso. Quem que foi que exigiu? Então, eu não sei se foi no próprio consulado, eu não sei como é que foi mais ou menos a questão, mas eu sei que acabou tendo que formalizar um monte de documentos, pedir autorização dos avós, do pai. Eles fizeram uma declaração. Isso é totalmente ilegal, não tem respaldo. Infelizmente. Mas assim, aí tem duas coisas que vale a pena a gente falar. Os problemas que podem dar aqui e aquela exceção bacana que o CNJ criou, né? Eu não sei se é por isso, né? Eu gosto de falar que é isso, mas eu posso estar sendo injusto, mas me parece, né, que o CNJ criou uma exceção que é para os filhos dos juízes poderem fazer intercâmbio em outro país e não terem problema, né? Assim nenhum dos pais precisa ir junto e o menino de 16 anos pode fazer intercâmbio no Canadá. Existe uma exceção que o próprio CNJ traz. Então, uma resolução do CNJ excepciona a lei. Pode isso? Pode, porque o CNJ diz que pode. Agora, quando você fala que um tratado de direitos humanos vai contra a lei, isso não pode, né? Enfim. E essa resolução do CNJ, depois vocês procuram na internet, ela dispensa a presença dos pais, desde que tenha autorização em cartório, com firma reconhecida, dos dois pais. Só para intercâmbio, senhor? Não, imagina. Não, mas eu acredito que tem essa finalidade, entendeu?
Dispensa a presença dos pais? Dispensa que os pais acompanhem, permite que viaje sozinho, desde que tenha autorização por escrito com firma reconhecida dos pais. Isso, a criança a partir de 16 anos. Não, adolescentes. Ô professor, qual é o momento específico que se apresenta essa documentação? É lá na hora de fazer o check-in no aeroporto ou se já tem que fazer... Puxa, qual que é o momento específico que você tem que mostrar Para isso? saber se está faltando, se tem alguma irregularidade. Olha, o primeiro momento que eu tenho certeza que isso é necessário é para a expedição do seu passaporte. Tanto que normalmente quando se faz o pedido de dispensa de autorização, né, se pede inclusive em tutela antecipada a autorização para a expedição do passaporte. E aí, como provimento final, vai ser a dispensa da autorização em definitivo. Então, me parece que o primeiro momento é quando você vai na Polícia Federal e pede para fazer um novo passaporte. Porque a minha irmã, ela foi para Chile com o filhinho dela, o marido não ia. Aí a minha mãe... Eu acho que, não sei se ela foi orientada ou não, eu só sei que ela descobriu que ela precisava da autorização do marido. Na hora, teve que cancelar a viagem, foi só no dia seguinte. O marido mora no Rio de Janeiro, foi uma loucura para correr atrás disso. Então, eu só queria saber se a pessoa é alertada antes, porque se fosse na ocasião do passaporte, Então, mas normalmente é assim, porque, pelo menos na prática que eu observo, é que sempre em tutela antecipada, né, a juíza ela autoriza a expedição do passaporte, para depois analisar se vai dar autorização ou não. Esses meandros mais ligados à Justiça Federal eu vou ficar devendo, tá? Eu não vou saber especificamente dizer, mas, enfim, precisa de autorização na Justiça Estadual, né? Então, não sei em que momento que você apresenta isso, talvez seja na parte que você passa pela migração, suponho que seja. Porque você tem dois momentos básicos que você vai lá. Eu nunca viajei, então, assim, Tá. Eu não sei como que... São dois momentos básicos. Um é que você vai lá e pega a sua passagem e a outra é que você passa pela imigração, né? Eu suponho que seja essa segunda etapa, mas eu suponho. E a jurisprudência tem abrandado também essa necessidade de você ter reconhecimento com firma, né? Então, simplesmente se teve ali, foi reconhecida... foi feita, registrou em cartório, ou então foi feita na presença ali, né, da pessoa, isso também é permitido. Só algo que eu fiquei na dúvida, se a mãe, por exemplo, vai para o exterior com uma criança, o pai precisa autorizar por escrito e não precisa mostrar para o juiz. Não precisa Exatamente. da autorização do juiz. Exatamente. Só reconhecer firma, tá? Exato, porque em regra, para criança e adolescente sair do país, tem que ter autorização judicial. Salvo se estiver na companhia dos dois, ou se na companhia de um só, o outro der uma autorização. Entendeu? E uma pergunta. Pode perguntar. Se a pessoa, por exemplo, a mulher é casada, aí o cara abandonou a família, mas ela nunca formalizou isso. E a pessoa é registrada no nome dos dois, a criança é registrada Legal. no nome dos dois. Muito bem. Eu vou responder sua pergunta depois, tá? A primeira pergunta é: esse tipo de ação, né, de dispensa de autorização, corre na vara da infância ou na vara da família? O ECA, quando fala das competências, ele coloca a dispensa de autorização como uma daquelas causas que não é uma competência imediata, né? Tem dois tipos de competência: aquela que sempre vai ser a competência da infância, que pode ser uma competência absoluta, e aquela competência que pode ou não ser da infância. A gente pode falar uma competência condicional, ou seja, tem que preencher aquela hipótese e, além disso, tem que ter um maisinho, né? E esse maisinho, o que é? É a criança, adolescente estar com seus direitos violados ou em risco de o ser. Então, esse caso de expedição de passaporte, normalmente se entende da seguinte forma. Se essa criança já teve a sua situação regulada por uma ação de guarda, regulamentação de visitas, em que tudo está direitinho estabelecida, ou é uma situação... Não, aqui não porque dispensa. Então, se já houve um processo prévio, né, de fixação de guarda e tudo mais, esse caso você resolve na família. Por quê? Porque você já começou um processo sobre guarda, você está falando sobre o exercício do poder familiar, então isso se insere dentro desse contexto. Então, por conexão, você vai entrar na própria vara da família. Agora, se nunca houve nenhum tipo de regulamentação, se ainda há uma dúvida, se
nesse exemplo que você me trouxe agora, né? Da mãe que está com a guarda e o pai está desaparecido. Então nunca foi fixada uma guarda. Então, como há uma divergência e pode haver uma situação de violação de direitos da criança, eventualmente se ela for sequestrada, né? Pode gerar alguma situação assim, aí entende-se que a competência seria a da vara da infância. Tá? E se o cara está sumido, como é que a gente faz? Né? Porque você cria o processo, ele vai ter que apresentar a resposta dele, que pode ser em forma de contestação ou concordando, né? Mas se o cara está sumido, ninguém sabe onde ele está, aí você faz a nomeação de curador de ausentes. Né? O curador de ausentes vai lá, tenta achar o cara de todas as formas, se não conseguir achar, aí faz aquela negativa geral, né? Ou alegar alguma questão de direito, de fato que ele perceba na hora. Desculpa, você pode falar de novo? O cara está sumido nessa ação? Vamos lá. Então, vamos supor que é a mãe que está querendo viajar com a criança e o pai está assumido. Né? E aí ela entra com a ação e ela indica qual seria o suposto endereço do pai. Ou então diz que o pai está no local incerto e não sabido. O juiz vai tomar as providências de praxe para tentar localizar esse pai. Em não localizando, ele vai citar por edital. E aí, citou por edital, nomeia o curador de ausentes. Né? Esse curador especial, esse curador de ausentes, ele vai tentar procurar o pai, vai alegar ali na sua defesa alguma tese de direito ou de fato, se ele perceber que existe alguma coisa, e não havendo nada que contrarie de fato, isso daí vai ser dada autorização e aí a criança vai poder viajar. Normalmente essa autorização é dada por prazo certo. Então, costuma ser dada por prazo de 2 anos, alguma coisa assim, mas também não... Tudo bem? Mas também não é alguma coisa que está ali necessariamente, pode ser menos, pode ser mais. Mas normalmente costuma ser dado por um prazo assim, a permitir que seja renovado eventualmente, e por aí vai. Beleza? Esse procedimento é célere? Se esse procedimento é célere. Se o pai não é encontrado, pode demorar. Então, faça isso, se você for fazer, com uma certa antecedência. Pelo menos, se você quiser ficar tranquilo, uns 10 meses antes. O que, se você olhar no judiciário, é um processo célere. É assim, com certeza. Né? Eu falei 10 meses, né? Falei 10 anos, tá. Não. Vai precisar mais. Nem precisa mais, deixa quieto. Mas já teve situações em que eu estava como curador especial e a criança não foi viajar para Disney porque o processo demorou. Liminar acho que nem cabe, né, nesses Não. casos. E a juíza, pelo menos com que eu trabalho, ela não dá liminar nesses casos. Primeiro porque seria uma tutela satisfativa, você acabaria com o processo logo aí. E segundo porque seria temerário, porque você nem chegou a ver se tem defesa. Né? E se de repente ela está querendo ir embora com a criança? Eu tive um caso que eu ia entrar com a ação, mas acabei não entrando porque se resolveu de outra forma. Em Santo André, que é onde eu trabalho, está tendo uma migração bem frequente de haitianos. E naquela situação, veio me procurar uma haitiana, dizendo que queria voltar para o seu país com a criança. Só que o pai, ele estava tumultuando, ele disse que ia pegar a criança e se mudar para o Chile, ou para o Peru, sei lá, e que queria sumir, e que por conta disso precisava logo dessa autorização para ela voltar, porque ela estava com medo que o pai fizesse isso no Brasil, então ela queria se mandar logo com a criança. Tudo bem, né? Vamos entrar com essa ação aqui, coisa e tal. Só que a gente começou a pesquisar um pouquinho e tinha o endereço do pai, era seu telefone, coisa e tal. A gente entrou em contato, né? Parece que eles tinham brigado, pouco depois eles se acertaram e foi todo mundo junto pro Peru, ou pro Chile, sei lá o que é. Aí eu falei assim, opa, legal, processo a menos. Mas, então às vezes você tem uma situação que até a princípio pode ser, né, muito violador de direitos, você quer logo resolver, mas não é bem assim, né? Então vem o pai, eventualmente faz uma defesa, porque pode ter um conflito, eventualmente o pai pode aparecer e pode dar uma justificativa que seja plausível. Né? Não é só na ausência do outro quem se entra com a ação, mas também no conflito do exercício do poder familiar. Isso é menos, tá? Normalmente é quando a pessoa realmente está sumida que acontece. Mas sempre tem aquele pai que vai ser o chato, que não vai querer. Mas normalmente nesses casos já teve a regulamentação da guarda. E aí é a competência da família. Agora você falou que o prazo é assim, é um prazo certo, tal, 2 anos. Não, ao contrário. Normalmente,
Sim, normalmente o juiz dá um prazo certo, porque as medidas na infância, tirando colocação em família substituta em forma de tutela e adoção, elas costumam ser precárias, né? Porque é só para você atender aquela situação de violação de direitos imediata. Então, por isso que não se coloca uma autorização até os 18 anos. Isso, aí né? o pai aqui esperando o retorno e tal, vamos supor que é um caso meio de briga, eles estão juntos, aí a mãe não volta, então ele vai ter que acionar Autoridade central, da forma como a gente falou. Tá. Isso, sequestro internacional de crianças. O sequestro internacional. Configura no sequestro. Isso. A questão dos aspectos civis do sequestro internacional, ele diz respeito tanto à retirada forçada da criança, né, contra os preceitos legais, quanto à manutenção da criança no estrangeiro, sendo que ela já deveria ser trazida. Né? Mais ou menos assim, falando a linguagem do direito penal, né, seria o furto e a apropriação indébita. Né? É mais ou menos isso. Por exemplo, a mãe foge com um filho pequeno quando ela era criança e o pai nunca mais tem a notícia dela. E aí o pai morre antes de encontrar a criança. Tipo, depois que a pessoa fica maior, ela sabe que o pai quer o filho levar da mãe, porque o pai era violento, por exemplo. E quando a pessoa atinge a maioridade e tem condições de procurar o pai pela criança, ela não faz. Continua sendo sequestro ou não é mais? Me fala um pouco de novo, porque eu fiquei meio confuso. Tá. Por exemplo, a pessoa é casada. Quem é casado? Dois adultos. Dois adultos. Tá. Tem um filho. E aí a mãe foge com o filho porque o pai era violento, por exemplo. É o caso Chan. Lembra que os dois moravam nos Estados Unidos, aí a mãe viajou pro Brasil, ficou acho que na guarda do avô, né? Aí o avô morreu. Não, ficou na guarda da mãe, a mãe morreu e a família não queria devolver pro pai. Mas aí, por exemplo, eu falo sem ser internacional, no Brasil mesmo. Tá, ela viajou para outro estado, é isso? Do estado. E aí ele morre. Teve autorização? Não, ela fugiu. E ele morre antes da autorização. Ele morre, a pessoa atinge a maioridade e o pai morre. Você continua sendo sequestro? Então, mas é que aí a gente não usa essa lei, porque essa lei é só para os aspectos civis do sequestro internacional. Né? Aí você pode falar de outras questões, você pode falar de repente de subtração de incapaz, sabe? Eu tento não criminalizar muito a situação, porque eu acho que o direito penal nunca serve pra porcaria nenhuma, só pra piorar as situações. Mas assim, eventualmente você pode entrar com uma ação de busca e apreensão, né? Por exemplo, eu tenho um caso também que eu tive que lidar recentemente, que o pai queria regularizar a guarda, foi na defensoria, marcou conciliação, e quando ela entregou a notificação para comparecer na defensoria, ela fugiu com a criança e foi para outro estado. Né? E aí ele queria saber o que fazer. E eu tive que dizer para ele que o processo tinha que ser proposto no domicílio da criança. Né? Porque o primeiro lugar é o domicílio do responsável legal da criança. Bom, os dois são. Né? Então vamos para o segundo, o domicílio onde a criança se encontra. Tá, onde que é? Do outro estado. Você tem condições de ir para outro estado? Não, sou pobre. E aí? Perdeu a criança. Eu li a sua matéria disso. A crônica que eu publiquei fala sobre isso. E a questão é essa, é complicada, porque ainda que você queira entrar com uma ação de... Na verdade, não seria nem ação de busca e apreensão, porque os dois são detentores do poder familiar nesse caso. Né? A busca e apreensão caberia contra um terceiro. Mas nesse caso, poderia entrar com ação de guarda lá, e aí ele pleitearia a guarda unilateral, seja lá como ele gostaria de fazer. Enfim, é meio chata essa questão essa questão. Então, eventualmente, coisas erradas acontecem. Né? Quando eu estava falando antes aqui, o homicídio é crime. Ninguém pode praticar homicídio. Mas a gente está livre de homicídios? Não. A pessoa pode chegar lá e violar. Né? Pode levar a criança sem o consentimento do outro? Não pode, mas fez. Aliás, quando a gente fala de ir com por exemplo, vamos supor que a mãe leva o adolescente sem o consentimento do pai para outro estado. Tranquilo, não tem problema nenhum. Né? Para outro estado, o adolescente não entra. Quando a gente fala de criança, olha, basta o acompanhamento de um ascendente. Não precisa dos dois. Então, se um viaja com um adolescente para outro estado, não precisa nem de autorização. Diferente seria se fosse criança. No sintoma da pedir autorização é só quando um dos pais não tiver dado isso por escrito. Perfeito. Digamos que tem a separação, mas ainda não tem a guarda definida. Vai ter que se definir a guarda primeiro, antes de se liberar essa autorização. Olha, você tem algumas situações. Você poderia ou direto na infância, porque a guarda não foi definida, ou no bojo do processo de guarda você já pediu uma tutela antecipada, com essa finalidade,
Ou, de repente, distribuir por dependência uma ação de dispensa de autorização na vara da família junto com a de guarda. Aí eu não sei qual que seria a técnica mais adequada, né? Talvez seria distribuir por dependência por ter um rito especial. Mas você poderia fazer isso na vara da infância, porque ainda não foi definida. Me parece isso. Tá bom? Até que horas que vai a aula? 10h40. Então vamos fazer um intervalo? Vamos lá, intervalo.